Olá! O programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre a legislação trabalhista e a mediação de conflitos. Além disso, você confere a agenda da semana e o Simples em Movimento. O Extra Classe está começando agora. A economia tem crescido e gerado empregos, mas o trabalhador brasileiro ainda enfrenta antigos problemas e impasses no mercado de trabalho, como as formas precárias de contratação. Por isso, é preciso repensar a justiça e aperfeiçoar os mecanismos que permitem o equilíbrio nas relações entre o capital e o trabalho. Esse assunto você confere na entrevista de hoje. E nosso convidado de hoje é o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Marcelo Pertence. Olá, tudo bem? Tá bom. Um levantamento feito pelo DIEESE, desembargador, aponta que, apesar do crescimento econômico nos últimos anos, o Brasil ainda possui altos índices de rotatividade no mercado de trabalho, de formas precárias de contratação e de flexibilização dos direitos trabalhistas, o que são dados negativos para o trabalhador. A legislação brasileira não é suficiente para impedir esses problemas ou a justiça não é capaz de corrigir essas distorções? Qual que é a análise que o senhor faz desse quadro? Na verdade, é um movimento sempre crescente das empresas e do capital de ver novas alternativas de ampliar sua margem de lucro. E essa questão, e o trabalho entrando enquanto um dos insumos da produção, ele acaba sendo uma fonte muito visada na hora de reduzir esse custo. Você tem alguns custos que você não consegue reduzir, por exemplo, água, luz, telefone, esse tipo de despesa. Então, o salário, a contraprestação remuneratória ao trabalho prestado, ele vai ser sempre uma fonte de se procurar reduzir ali. E aí, nesse aspecto, a legislação favorece essa alteração da mão de obra, em princípio, pela própria inexistência da proteção contra a despedida arbitrária, da não regulamentação desse dispositivo que já está na Constituição desde 88, que é de grande importância e que o movimento sindical até hoje também não se mobilizou efetivamente para esse tipo de garantia ao trabalhador. Então, quando ele não tem a garantia de permanecer no emprego, isso não impede que ele seja dispensado, só não pode ser dispensado sem justa causa, sem qualquer motivo, ele fica muito mais fragilizado até por lutar por melhores condições. Então é uma conjugação da legislação, do momento político e econômico que o país vive, da necessidade que as empresas têm de procurar a redução de custos e encontram na mão de obra um amplo campo para poder procurar fazer isso, e do próprio Poder Judiciário, que enfrenta tanto a limitação do que está previsto na lei, quanto da interpretação desses fatos. Desembargador, muitos advogados criticaram a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de suspender a greve dos rodoviários aqui em Belo Horizonte. Quando é que uma greve pode ser considerada ilegal? Primeira coisa que é importante destacar, a greve é um direito do trabalhador e compete a ele a oportunidade de exercê-la e os direitos que por meio dela vai defender. No caso que traumatizou muito a cidade recentemente, é a questão dos trabalhadores rodoviários. Então, independentemente da postura que teve o desembargador conduziu o processo pelo Tribunal Regional do Trabalho, uma coisa importante que todo mundo saiba. Os trabalhadores de transporte rodoviário tinham direito a fazer greve, só que eles atuam numa área de atividade essencial. E quando a atividade é essencial, existe uma necessidade, por exemplo, de comunicação com 72 horas de antecedência, não apenas aos empregadores, como também aos usuários, e a necessidade de fazer uma escala mínima de trabalho, algo que não foi feito. Então, se a greve tivesse ocorrido dentro dos ditames da Lei 7.783 de 89, a greve poderia ser deflagrada, então é um direito que o trabalhador tem, só que haveria uma escala mínima. Agora, o transtorno na população, esse seria inevitável. Seria inevitável porque a greve é um direito, e se você puser 30%, 40% ou 50% dos ônibus circulando, inevitavelmente, a gente já vê hoje a cidade, como que ela está tão tumultuada e necessitando de transporte coletivo, ela ia causar transtornos. Agora, a greve existe para causar transtorno, a greve existe para impor um prejuízo ao empregador e ver se a partir daí ele vai atender ou não as reivindicações dos empregados. É um debate democrático, né?
Desembargador, a justiça brasileira hoje, na opinião do senhor, tende a favorecer o empresariado ou existe realmente um equilíbrio nas decisões em relação ao capital e ao trabalho? Porque eu faço essa pergunta ao senhor porque essa foi a pergunta que nós ouvimos após essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho de suspender a greve dos rodoviários. Isso depende muito do momento, né? Agora teve essa questão da greve dos rodoviários, mas o mesmo desembargador que deu despacho na questão das greves rodoviárias foi o desembargador que suspendeu as dispensas coletivas que a Uzi Minas estava fazendo. Ele o fez dentro do seu senso de justiça. E é assim que a Justiça do Trabalho age. Né? Porque, tirando esse momento da greve, o que a gente ouve mais falar, por exemplo, eu dando aula na faculdade onde eu dou aula? Que a Justiça do Trabalho, o empregado ganha tudo. Né? Se você for pegar os empresários, quase todos vão dizer que a Justiça do Trabalho, o empregado ganha tudo. E o que eu respondo para os meus alunos assim, onde é que é bom parcelar a verba rescisória? Para quem que é bom? Se é para o empregado ou para o empregador? Então, essa questão de dizer se a justiça é pró-empregado, pró-empregador, na verdade é o seguinte, o direito do trabalho existe, porque a capacidade de contratação de empregados e empregadores é completamente distinta. Um só tem a força de trabalho e necessita do emprego, o outro tem um emprego. Se eu te dou esse emprego, eu estou superior a você. Então, o direito do trabalho visa equilibrar. Então, a Justiça do Trabalho, ela tem um papel de assegurar esse equilíbrio nas relações trabalhistas. Mas hoje há um desequilíbrio no seu ponto de vista? Há um desequilíbrio natural da própria lei, porque a lei ela é feita dependendo de quem está em cima. Né? Se você tinha um momento de grande crescimento, como no começo do século XX, das grandes indústrias, grandes sindicatos, empresas verticalizadas, você tinha uma maior condição de ter mais ganhos para os trabalhadores. Na hora que isso aí é reduzido, né, com a legislação, elas estão mais visando a flexibilidade. Agora, tem gente que acha que isso é bom para o trabalhador. Então, esse conflito de dizer que a justiça é pró-empregado ou pró-empregador, ela depende muito do momento. Os empregados normalmente dizem que ela é pró-empregador. Já os empregadores dizem que ela é muito pró-trabalhador. Então, esse conflito, essa questão vai ficar sempre em aberto. Desembargador, nós vamos assistir agora uma reportagem feita pela equipe da Extra Classe sobre esse assunto. Vamos lá? A mediação tem sido um dos principais métodos para solucionar os conflitos trabalhistas e evitar que as divergências entre patrões e empregados cheguem à Justiça do Trabalho e se juntem a milhares de processos em andamento. O papel do mediador é o de aproximar partes que estejam em conflito, mais do que conciliar ou propor alternativas de solução para o problema, para esse conflito. Nós tentamos aproximar aqueles que estão envolvidos no conflito de modo a que eles próprios consigam alcançar autonomamente uma solução. Nos últimos 4 anos, o número de mediações cresceu 37%. Só em 2008, quase 4 milhões de trabalhadores foram beneficiados. Nós temos um percentual de aproximadamente 85% de acordos totais ou parciais, sendo que o percentual remanescente não significa necessariamente impasse, porque muitas vezes as partes envolvidas decidem-se, após um primeiro contato aqui mediado, por prosseguirem nos entendimentos diretos. O Simprominas adota a mediação como uma forma de minimizar a judicialização das demandas trabalhistas e sindicais. O Sindicato dos Professores leva à Superintendência do Trabalho diversas ocorrências de descumprimento de deveres do empregador para com o empregado. Entre elas, direitos mais elementares, como ausência de carteira assinada pelo empregador, não comprovante de rendimento de salários, não recolhimento de fundiário de INSS, fundo de garantia, bem como piso ao menor. Então, todas essas ocorrências são levadas lá na tentativa de fazer com que o empregador venha cumprir os direitos dos trabalhadores, a convenção coletiva. Em busca de uma solução simples e rápida para um impasse com a empresa na qual trabalha, esta trabalhadora escolheu a mediação. Eu acredito que vai ser resolvido, porque está sendo tudo muito bem conduzido pelo Ministério do Trabalho e eu acredito que não vai ser preciso ir além disso. Há um ganho, eu acredito que para a sociedade como um todo, porque nós não podemos pensar só na redução do elevado volume de processos que hoje enfrenta o Poder Judiciário. O ganho é também porque as partes, ao não terem que recorrer ao âmbito judiciário,
elas acabam amadurecendo a capacidade imposta de buscarem sozinhas, independentemente do Estado, solução para os conflitos de interesses.